É uma alegria que não tem preço. Eu olho para elas e começo a chorar igual uma boba. Imagina Jesus. Aleluia. Que são sedentas. Às vezes eu faço algumas coisas assim que elas, de maneira nenhuma, elas buscam ser tão corretas diante de Deus. Elas acham, sabe, a gente troca. E uma delas, que é a Rafaela, às vezes está passando muita dificuldade. E aconteceu alguns meses atrás, e Deus falou no meu coração: Krishna, liga para ela, fala alguma coisa, ela está esperando que você fale. Que a gente tem a coisa mesmo do líder, né, ajudar, e que isso é elas e eu, a gente uma serve a outra. E Deus falava assim: não fala com ela, não se dirija, não responda, não orienta. E eu assim: Senhor, ela vai achar que eu não a amo. Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou assim: eu quero que ela olhe para mim. Ela precisa olhar para o alto, ela precisa buscar o socorro em mim mesmo, porque eu preciso falar com ela. E graças a Deus que eu entendi, porque eu estou vendo ela muito alegre. Eu falei: Senhor, como ela está alegre, Senhor, ela não precisa de você, ela precisa de mim. E assim é a igreja do Senhor, né? Como o texto de Mateus é longo, e eu falei assim, quando na noite que eu saí daqui, já houve convite, sim, eu adoro fazer isso, e aí eu fico: Deus, qual é a palavra? Às vezes demora uma semana, vocês sabem, né? Demora um tempo, e às vezes vem até uma agonia, né? Não sei a que o Senhor quer dar. Mas naquela noite eu fui para casa com o Senhor ministrando muito no meu coração. Várias coisas, muitas coisas. Eu falei: Senhor, mas não tem tópicos 1, 2, 3? Senhor, mas está uma salada mista. E Deus falou: é banquete. A palavra de Deus é sempre um banquete. E a ordem que dá é Ele. Então eu acho, não posso ter certeza, eu vou seguir assim como Deus me deu, porque Mateus 10, ele é grande. Então, para não ler a palavra toda, irmãos, depois ficar no tópico lendo tudo de novo e falando a respeito dele, pastor, eu vou ler uma parte e falar sobre ela, porque Deus deu muitas coisas, aí eu fui entender, porque a nossa vida como discípulo, né, condutas, o foco principal é a missão com o coração sincero. Você falou muito em sinceridade hoje, sinceridade e honestidade diante de Deus. Então vamos ouvir o conselho do Pai, aquilo que Ele trouxe ao meu coração. E oro a Ti, Senhor, para que o Senhor, caso tenha algum tesouro escondido nessa palavra que eu não vi até agora, que eu me coloque à disposição do Senhor. Meu Pai, toma-me na Tua presença, Senhor. Deus, faz com que a minha voz, a minha palavra seja Tua, Senhor, porque ela vem do Senhor, Pai amado. Deus, faz o Teu querer, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, traga mudança de vida, traga libertação de comportamento para mim e para a igreja. Traga, Senhor Deus, um incômodo, Senhor Deus, para Te amar mais, Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Pai, para que possamos ser testemunhas vivas do Teu Evangelho. Essa igreja, o Senhor tem falado ao meu coração desde que saí daqui, que realmente o Senhor está aqui. Glória a Deus porque o Senhor está aqui. Mas, Senhor Deus, é uma igreja que o Senhor coloca, ainda que talvez não seja a maioria ainda, como verdadeiros testemunhos, Senhor Deus, aonde eles vão, Senhor. Aonde traz mudança de vida, Senhor. Eles possam ver, Senhor Deus, a glória do Senhor nesse aspecto, Senhor Deus, a respeito das almas e do testemunho. Amém. Vou começar a ler, irmãos, Mateus 10. Tem versículos que eu vou pular. Os 12 e a sua missão. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, curai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Nessa parte, Deus, Ele, quando falou dos... realmente, irmã, pode sentar, porque vai ser, a palavra vai ser dita assim. Deus, quando chamou os discípulos, Ele deu uma ordem de curar enfermos e expulsar os demônios. E o pastor falou, né, onde está o poder da igreja? Por que nós não estamos mais fazendo isso? E Deus me deu em Atos, falando sobre Filipe, quando eu estava lendo essa parte, que
Filipe, eu falei, Senhor, como Filipe, cada discípulo é tão lindo, né? A forma que eles viviam, que Jesus, a história que Jesus fez na vida deles. E Filipe, ele devia ser um homem com muita comunhão com Deus e muito desejo de ser correto como servo, porque ele entendeu o que é poder de Deus, e ele expulsava os demônios e se reunia com outro discípulo, impunha as mãos naquela hora e falava, recebi o Espírito de Deus. Na mesma hora eram batizados. Maravilha, Ó Senhor, que esse poder venha sobre nós, né? Sobre a igreja que está viva, a igreja que é brasa viva, a igreja que está se colocando como coluna. Que a gente consiga ser esse discípulo do Senhor, em nome de Jesus. Porque Deus me deu uma visão na minha igreja, eu até achava que era só lá, mas Deus falou assim, as igrejas estão assim, a visão que eu te dei não é aqui. Eu vi os bancos, eram pedra de gelo no lugar de gente. Muitas pedras de gelo, e eu falei, Senhor, que triste. E Deus falou assim, são os corações, eles estão aqui dentro, mas não estão aqui. Eles ouvem, mas eles não se deixam quebrantar pelo meu Santo Espírito, e nem pela minha palavra, e nem pelos louvores. Eles só estão aqui. Aí eu pensei, então vão para o inferno, são o que? São o joio? E Deus falou assim, vocês são as brasas, vocês são as pedras, vocês são, porque pequeno Cristo, cristão é pequeno Cristo, né? Segue e terão poder para ser testemunha para essas vidas. Não aponte o seu dedo, mas seja testemunha para que elas mudem. Ainda há esperança para Israel. Esse foi o que Deus falou. E aqui Jesus deu a ordem que fosse para o caminho das gentes. E que não entrareis em cidades de samaritanos, mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem horas que a gente está preocupado em fazer o caminho, aqui dizendo, ide pelo caminho que eu te digo. Às vezes a gente está indo para a rua e evangelizar aquele povo ali que está precisando muito, que é todo ímpio. E Deus está falando que já é hora de arrebanhar. Esse é o que Deus está falando agora, igreja, para mim. Arrebanhar dentro da própria igreja. meu Deus. Oh, Ai, Jesus. arrebanhar dentro da própria igreja. Trabalhar com as armas da palavra e da oração dentro da igreja. Dando testemunho para o irmão que está ao lado, irmão, porque às vezes ele foge. E o Senhor bem disse bem, né? Eu vou buscar aquela centésima que saiu. Deus se preocupa com aquele que já ouviu. O cristiano não está apaixonado pelo Senhor. Aí Deus falou no meu coração, cordão de 3 dobras não se parte. Quem lembra? Facilmente. Não diz que não se parte jamais, e nem se parte nunca. A gente está muito apaixonado por nosso cônjuge, o futuro cônjuge, né, que é o meu. E a gente fica assim, nunca mais. Deus falou que o cordão de 3 dobras nunca se parte, não. Nunca não se parte facilmente. Então, o nosso Deus está dizendo que a gente tem que vigiar e orar e cuidar do que a gente tem. Glória a Deus. Quando a gente perde um amado da família, ou até mesmo alguém que tem um namorado que perdeu, ou até Deus restituir, como dói na igreja? Dói, fica chorando, fica mal. E Jesus, quando alguém deixa ele, nem chora no dia seguinte. A gente esquece mesmo de orar, de ler, vai ficando gelado. Quando a gente vai contar, a gente está uma semana sem orar, sem falar com ele, começa a ficar mesmo a carne gritando, né? Começa a ficar seco. E a gente não sente saudade. E a gente não chora. Eu pensei isso, Deus, será que a gente ama tanto? Como consegue amar o homem? A gente sofre tanto e as pessoas te deixam, eu não sei, eu não sinto, não consigo sentir Deus. Né? E aí quando ele disse, curai os enfermos, limpai os leprosos, exultai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Não é para deixar de fazer, não é para olhar para nós mesmos e lembrar que a gente não pode, é olhar para o Deus que pode. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, porque no cinto tem, Deus me lembra agora da armadura de Deus, né? O cinto da verdade. Quem anda na verdade de Deus não precisa carregar ouro e prata de ninguém. Aleluia, Deus. Aleluia. Não precisa sair enchendo as bolsas. Não precisa, porque Deus dá tudo, olha, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bordão. Porque digno é o operário do seu alimento. Deus está lhe dizendo que Ele dá o pago. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Porque às vezes a gente sabe antes quem é a pessoa, né?
E a gente não é super-homem, a gente tem que ir pela palavra do Senhor. Glória a Deus. E quando entrardes nenhuma casa, saudai se a casa for digna. Em alguma casa, saudai se a casa for digna. Desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Porque tem gente que às vezes tem realmente mascara, né? A gente acha que está tudo bem, está dentro de uma casa e de repente tem um problema e a pessoa não ouve Deus, tem uma confusão. Deus está falando, não se desgasta, porque Ele que convence, é o Espírito Santo que conhece os corações. Eu vi essas mensagens de Deus como eu falei, bom Senhor, mas tem tantas coisas, mas acho que a minha igreja vai assimilar aquilo que eu quero falar, né? O Espírito Santo vai, e são muitos tópicos, gente, são coisas que eu acho que cada coisa ali é uma obrigação do pastor. Mas eu vou falar, assim Deus quer, né? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Deus, as pessoas às vezes não reconhecem Deus em nós. E se essas pessoas não fizerem isso, vão estar submetidas ao juízo de Deus, né? Deixa Deus fazer como Ele quer. E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos aceitarão nas suas sinagogas. Na primeira parte, a parte A desse versículo, Deus falou ao meu coração, né? Porque às vezes a gente, quando fala assim, olha, tem que ser astuta como a serpente, e aí também só salta veneno, né? É verdade. Porque tem que ser astuta. Olha aí o discípulo do Senhor, mas ele fala, seja simples como a pomba. Porque quando a gente está astuta, a gente está enxergando um pouco mais além do que aquele que está enxergando. A gente acha que todo mundo vai entender como a gente entende, enxergar como a gente enxerga. Mas não estão enxergando como a gente enxerga, não estão entendendo como a gente entende. Glória a Deus. Né? Então, percebeu, está astuto, está ligado, se cala e seja simples como uma pomba. Não maravilha, Deus. A pessoa vem com um veneno para cima de mim, não revidar. Maravilha. Porque o servo do Senhor tem que buscar ser manso. Glória a Deus. Para agradar o coração do Pai. Aleluia. Aleluia. Seja manso como Ele é manso, seja humilde como Ele é humilde. Também, às vezes, o servo fala, eu não sou Jesus. Jesus é muito manso, muito humilde. Eita Deus. Eu não sou Jesus, mas Ele falou, sede como eu sou. Aleluia. Aleluia. Essa palavra nossa do crente está diferente do que o Pai está falando. Vamos conhecer o Pai para poder falar quem Ele é. Nós não podemos falar o que Ele diz quando Ele não diz. Eita. É isso que ira o nosso Pai. Nosso Pai de amor. A gente consegue irar o nosso Pai. É porque Ele nos ama, que Ele está nos aconselhando. Que a gente guarde essa palavra, Senhor. Em nome de Jesus. 18. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles e os gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como você deve falar, porque naquela hora será ministrado que haveis de dizer. Porque não sois vós quem fala, mas o Espírito do vosso Pai que fala por vós. São dias difíceis, o pastor Oro falou isso. Glória a Deus. Dias difíceis, lugares difíceis, pessoas com títulos e rótulos. Não temer o homem mesmo. Tem circunstância que quer nos emudecer. Tem circunstância que fica difícil da gente responder. Mas Deus fala para não temer o que vai falar, irmão. Diante do patrão, diante de sendo manso, né? Falando a verdade, respondendo direito, sendo submisso. Mas temer ao Senhor. Não temer as ordens humanas. Não temer as estruturas organizacionais do homem. Glória a Deus. Mas ao Senhor. Aleluia. E os dias maus virão, e o servo, se estiver na posição de servo, de discípulo, ele vai saber como viver nesse mundo. Assusta, né? Jesus pode voltar hoje, a gente fica assim, não é bem para agora não, é para daqui a 6 meses. Só que daqui a 10, 20 anos, se ele não voltar, a igreja vai estar pensando do mesmo jeito. Parece que essa palavra não tem nada a ver com agora. Mas o tempo todo o Senhor fala, né? Seja como as virgens prudentes. Seja como as virgens prudentes. Quando eu entrei nessa igreja aqui, que eu pisei o pé, Jesus falou assim, seja como as virgens prudentes, o pastor pregou. Eu falei, poxa, perdoa, Senhor. Aleluia, Deus. Porque
não sois vós que falará, já falei, né? E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E o odiado de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa instrução é para nós hoje. E se Jesus não voltar daqui a pouco, daqui a alguns meses, se nós não estivermos vivos, irmãos, olha quantas crianças tem aqui. Talvez tenha gente que tem filho que também não está aqui. E nós vamos ter filhos. O Senhor falou no meu coração a respeito dessa aliança do Pai. Do testemunho que nós vamos dar na nossa casa. De ser discípulo na nossa casa, para estar preparado nesse dia. Temos que ter misericórdia dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Como todo sábado a gente ora, o Salmo 127, 128. A nossa descendência que vamos ver, né? A semente que a gente vai deixar. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Ele está preocupado. E mãe, pai, vocês não estão? Glória a Deus. Onde está o temor do nosso Deus? E a palavra dele fica, porque ela não volta vazia. Aleluia. Se você orar, às vezes eu estou orando, eu falo, Deus, eu te aceitei. E fui uma das primeiras da minha casa. E depois todo mundo. Eu tenho 4 irmãos, mãe, pai que morreu salvo, 10 sobrinhos, todos no Senhor, com 12 talentos. Eu amo o Senhor porque eu já estou podendo ver algum fruto em 12 anos. E eu só não falava da palavra no altar porque eu neguei muito tempo, com medo, com vergonha. E Deus falou, as crianças estão falando, olha a geração que eu te mostrei. Glória a Elas Deus. estão falando, você não vai falar, vai perder o dom. Que nosso Deus, Ele é bom. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando, pois, os perseguirem nessa cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Aleluia. Não, com Deus falando aqui de fugir, eu pensei em José, que fugiu da aparência do mal. Glória a Né? Deus. Perseverou, crendo que Deus tinha os passos dele controlados pelo Senhor até o fim. E é bom a gente lembrar que é bom ir para onde o Senhor manda. Tem horas que Aleluia, a gente- Deus. todo servo acho que passa pelo deserto, pelo poço de José, né? Pela cobra dos leões. Cada um tem uma alma assim no coração. E até quando alguém fala que Jó, não sei, irmãos, nem estou aqui para ficar falando isso, só porque estou estudando um pouquinho. Alguém ou comenta que alguma coisa na Bíblia é história, eu louvo a Deus, porque eu falo assim, ainda que seja história, Deus escreveu para a nossa história para nos consolar. Aleluia. Ainda que fosse história, ele fazia muitas ilustrações. Nosso Deus pode fazer o que Ele quer, é importante o Espírito Santo dele estar vivo em nós, testificando no nosso coração a verdade dele. E é tempo, irmãos, de tanta frieza que o próprio irmão na casa de Deus às vezes tenta nos gelar. Então a gente tem que estar assim, no Senhor, confiando na palavra que vem dele. Glória a Deus. Aleluia. Não é um discípulo maior do que o mestre, nem é o mestre mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu Senhor. Se chamaram Beelzebul, pai de família, quanto mais os seus domésticos. Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, e nem oculto que haja de Aleluia. saber-se. Glória a Eu pensei, como também o pastor orou isso, né? Não somos nós maiores e melhores do que o outro. Aí eu lembrei do que o pastor fez aqui, ungindo os irmãos com cargo. Eu falei, Senhor, se o Senhor quiser, traga esses casais para ouvir mais da tua palavra, de como ser missionário do Senhor, servo do Senhor. Que aqui Deus fala de humildade. E fala também que há casas, esse Beelzebul é Deus, né? Eles adoram Deus diferente. E tem pessoas que adoram Deus diferente. Esse Beelzebul pai de família, né? Deus, ele é tão lindo que ele fez o plano do pai de família ser o cabeça da casa, para ser o cabeça de Deus. O inimigo imita Deus em tudo. E aí há contendas. São casas que Deus não está. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não há de se revelar, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E Deus falou que não é nada novo, mas muita gente já ouviu. Pregar pelos telhados significa a tempo e fora de tempo. Pelos telhados, por cima, né? Pelos telhados, que é a representação realmente física, é qualquer hora. Sol, chuva, vento,
né, tempestade,